Olá, pessoal, tudo bem? Hoje aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast da Safety for Me, da Rádio Safety for Me, para falar um pouquinho sobre segurança do paciente com você, nosso paciente que está aí utilizando a plataforma, está em tratamento, está em fase de recuperação e está interessado em receber informações de qualidade do nosso time. Pois então, hoje eu tenho aqui uma convidada mais do que especial, né, de bastante tempo que a gente já trabalha junto, ela é uma super apoiadora do nosso projeto aí, que é a enfermeira Cassiana Prates. A Cassi, para quem não conhece, né, enfermeira formada, eu não vou dizer há quanto tempo, né, senão ela vai ficar brava comigo, né, mas assim, super especializada, ela fez um doutorado em enfermagem no clínicas, especificamente em questões relacionadas à cultura de segurança do paciente, e atualmente, há muitos anos, na verdade, ela é gerente de risco ali do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, onde ela é responsável por todas as ações relacionadas à segurança do paciente. Cassi, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, Salvador, conversando contigo mais uma vez, né, e com esse público agora, né, uma rádio, então, Safety for Me. Isso muito mesmo. legal, fico honrada com esse convite de estar aqui discutindo, então, e compartilhando com vocês. Coisa boa. E são 22 anos, não tem vergonha de 22 falar. anos, foi ela que falou, não fui eu, foi ela que falou, tá? Fique São bem claro aqui, 22 fique bem anos já. registrado isso. É. Tem uma cara de menina ainda, mas tudo bem. Cassi, então, o nosso assunto hoje vai ser sobre a cirurgia segura, né? A cirurgia segura, ela é uma das metas de segurança, né, da Política Nacional de Segurança do Paciente, a meta número 4, né? E tem o tal de um checklist da cirurgia segura. Vários pacientes já vieram me perguntar o que é esse tal de checklist da cirurgia segura, né? Então, se tu pudesse explicar assim de uma maneira didática para o nosso paciente, o que é esse checklist da cirurgia segura? Primeiro, Salvador, eu preciso dizer que essa meta da cirurgia segura é a minha preferida, tá? Porque eu acho que a gente tem, assim, uma série de benefícios e vantagens e a gente tem a oportunidade de garantir muito a segurança do paciente aplicando essa meta. Tu sabes, eu falei, eu tô há 22 anos, né? E trabalhando em controle de infecção e segurança do paciente. E quando a gente montou aqui no Hospital Ernesto Dornelles todo esse serviço que tem foco na segurança do paciente, o primeiro protocolo que a gente implantou foi esse, da cirurgia segura, em 2009. E depois dessa implantação, a gente tem muita história para contar, né? Tem muitas coisas, assim, muitos eventos que a gente conseguiu evitar, né, garantindo aí a segurança do paciente. Então, essa meta ou esse checklist nada mais é do que uma série de itens que a gente do hospital, a equipe médica, a equipe de enfermagem e a própria equipe administrativa do hospital vai checando para a gente garantir que todas as coisas deem certo. Né? Mas a gente sabe que no decorrer de um procedimento, né, existem os riscos e pode acontecer alguma coisa errada. A gente vê isso no jornal, né, Salvador? Quantas vezes isso já foi tema, muitas vezes de Fantástico, né? Algum programa de TV que mostrou uma cirurgia que foi feita, por exemplo, no lado errado. Então, essa meta, esse checklist, ele surgiu justamente para isso, para a gente garantir que tudo dê certo durante o procedimento cirúrgico. E na maioria das vezes tudo dá certo, né, Salvador? Coisa boa. Mas existe esse risco de em algum momento dar errado. Então, esse checklist foi pensado justamente para a gente checar se aquele paciente realmente é aquele paciente que deveria estar ali, qual é o procedimento que aquele paciente vai fazer, quem é o médico, né? E a gente vai checando com todos os profissionais. Então, antes do anestesista fazer a anestesia naquele paciente, a equipe de enfermagem vai checar com o anestesista quem é aquele paciente, se o paciente tem alguma alergia, se está tudo ok para começar aquela cirurgia, né? Se o paciente fez um pré-operatório. E aí se faz toda essa checagem com o anestesista. Depois que o paciente já dormiu, o anestesista, né, já fez a sua anestesista, a gente vai checar com o cirurgião, antes do cirurgião começar o procedimento cirúrgico. Então, a gente vai conferir qual é a cirurgia que o paciente vai fazer, qual é o lado da cirurgia, né, se envolver a lateralidade. A gente vai ver se fez o antibiótico ou não, para que tudo dê certo durante aquele momento da cirurgia, que é o momento mais crítico,
né? Mas o checklist não encerra aí, Salvador. Porque depois que aconteceu a cirurgia, né, antes do paciente ser encaminhado lá para a sala de recuperação, a gente vai fazer uma série de checagens também. Se correu tudo bem na cirurgia, se todos os materiais utilizados na cirurgia estão ok, né? Se não tem nenhum material para ir para conserto, se um paciente, por exemplo, vai fazer uma biópsia, a gente vai garantir que aquele frasquinho vai estar bem rotulado, né, para ser encaminhado para o laboratório. Então, o checklist nada mais é do que uma listinha, né, com pontos importantes para a gente garantir a cirurgia adequada no paciente. Eu entendi, então, que é uma lista de itens que vocês verificam, que a gente verifica antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia, é isso? Isso aí, isso aí. São legal. 3 momentos bem distintos, né? Onde a equipe toda, Salvador, da sala, para fazer aquilo ali. Legal. Então, é um momento importante, né? É um momento em que o cirurgião, o anestesista, a equipe de enfermagem vai parar e vai checar. Tá tudo ok para eu iniciar. É tipo avião, então, assim. É tipo avião. Quando o avião não decola, se o piloto não fizer aquela checagem das portas, do combustível, dos equipamentos todos, na cirurgia é a mesma coisa, tem que checar todos os itens. É isso aí. Na verdade, a gente aprende muito com a aviação, né, Salvador? Sabes que muito da segurança do paciente, desses controles que hoje a gente tem, especialmente os checklists, vem da experiência da aviação, né? Bem legal. Bem legal. Tem uma parte dessa etapa que tu estava comentando, que é antes da cirurgia, né? E que, obviamente, o paciente está acordado, ele está participando mais disso. E vários pacientes já me perguntaram sobre um tal de um termo de consentimento informado. Né? E aquilo é um documento enorme, né? Sei lá, às vezes tem 1, 2, 3 páginas de termo de consentimento. Parece mais um documento escrito só por advogado, né? Que o hospital parece que está fazendo a gente assinar aquilo só para se proteger. Mas acho que não é bem isso, né, Cássio? O que é o termo de consentimento informado? Não é, Salvador. Na verdade, esse é um momento bem importante, né? E o ideal até é que esse termo de consentimento ele seja apresentado para o paciente pelo seu cirurgião, né? Ou pelo anestesista, se a gente for falar do termo de consentimento da anestesia, antes do paciente chegar no hospital. Então, quando o paciente está no consultório do médico e o médico indica aquele procedimento cirúrgico, existe uma série de riscos que podem acontecer, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que num procedimento cirúrgico pode acontecer uma infecção, mas que isso vai ser lá numa taxa de 1, 2%, né? Então, tem uma série de riscos que podem acontecer durante um procedimento cirúrgico. Então, o termo de consentimento é uma conversa, né, em que o médico vai apresentar para o paciente qual é aquele procedimento que vai ser feito, ele vai dizer para o paciente como aquele procedimento vai ser feito e vai dizer para o paciente todos os riscos envolvidos naquele procedimento, né? Então, por isso que ele tem que ser realizado num ambiente adequado, né? Claro. Então, por isso que o consultório do médico seria o local mais adequado para fazer essa apresentação do checklist. E ele não pode ser visto como esse contrato, né? Claro. Ou como 3, 4, às vezes 5 folhas, né? Não é isso, ele tem que ser simples. O paciente precisa compreender que ele vai entrar num procedimento cirúrgico e que alguns riscos aí podem existir, né? E aí, quando ele vai para o procedimento cirúrgico, ele já está ciente de tudo isso, Legal. Ele e a sua família, né? Não é para assustar os pacientes não podem se sentir assustados, mas os pacientes têm que ser orientados, claro. Né? E o paciente tem que ter a consciência do risco daquele procedimento. Tudo na vida tem risco, né, Salvador? Claro, com certeza. Se a gente vai atravessar uma rua, a gente corre o risco de ser atropelado se a gente não se cuidar, né? Então, é a mesma coisa. A gente vai fazer um procedimento cirúrgico, a gente tem que ter bem ciente, bem claro o que pode acontecer, né? E para evitar ao máximo, né? Então, na verdade, o que tu está dizendo é que é um momento... O termo de consentimento é um instrumento, é uma ferramenta que ela só formaliza que o médico teve a oportunidade de conversar com o paciente, discutir sobre todos os riscos, as possíveis complicações do procedimento.
E aí, se o paciente está muito tranquilo, ele autoriza, sim, a realizar a cirurgia, porque ele sabe que ele está, enfim, vai se submeter àqueles riscos, porque ele precisa daquilo para o tratamento, né? E é bem isso, né? Uhum. Então, assim, por isso que tem que ser essa conversa. É o momento em que o paciente vai tirar todas as dúvidas, Super né? importante. Nossa. Eu acho que esse é um momento, assim, de muita troca entre o Uhum. paciente e o seu médico, O né? seu O paciente médico, tem que né? estar tranquilo, o paciente tem que estar consciente, né? Do que Uhum. pode acontecer. E o seu médico é quem vai fazer esse Com papel. certeza. Então, o que muitas vezes, né, não é indicado que esse termo de consentimento seja realizado minutos antes do paciente entrar na sala Uhum. cirúrgica, minutos antes do procedimento. Ali o paciente já está sendo preparado, né? Uhum. Então, isso tem que ser feito antes, ou deveria Uhum. ser feito Ou antes, deveria né? ser feito, né? Tem uma outra coisa, tu falou em assustar, né? E tem alguns pacientes que se assustam, porque nessa fase aí, antes de entrar na cirurgia, em geral, a gente convida o paciente para pegar uma canetinha e marcar o lado que vai ser operado. E uma Uhum. vez um paciente, Cássio, me disse o seguinte: doutor, eu marquei o lado porque eu acho que eles não sabiam qual era o lado, porque eles me pediram para marcar. Será que essa equipe sabe o que tem que fazer e tal? Então, como é importante a gente explicar essas coisas, porque na verdade o paciente ele pode ficar mais assustado ainda, né? Uhum. Sim, isso é super importante. Tu sabe, Salvador, que quando a gente começou com esse checklist aqui, a gente tinha esse receio, né? Porque Uhum. uma das etapas do checklist, além da marcação, é que a gente pede para o paciente umas 4 vezes, no mínimo, confirmar o nome O dele, né? nome, né? E aí a gente ficava pensando assim, será que o paciente vai se sentir inseguro porque a gente está confirmando 4 vezes o nome dele? E bem pelo contrário, porque quando a gente faz isso que tu falou, quando a gente conversa com o paciente e a gente já diz para ele, olha, Uhum. ao longo dessa tua entrada aqui no hospital, a gente vai te perguntar 3, Uhum. 4 vezes o seu nome, mas é para sua segurança, porque a gente precisa disso para garantir a sua segurança. Se o Então a paciente quer gente vai, certeza, ninguém me conhece aqui, os caras estão sempre sim, perguntando meu nome, ou né? com pulseirinha, né? E mesmo assim perguntam o meu nome. Então, mas tudo isso a gente pode minimizar essa insegurança do paciente, explicando para o paciente o porquê disso, né? Por que Uhum. que isso é tão importante? Uhum. Então, além dessa conferência do nome, a gente também, hoje em dia, convida o paciente para participar dessa marcação, né? Uhum. Então, eu acho super importante isso. Aqui no hospital, a gente tem na nossa rotina, né? Nesse momento, quando o paciente chega no centro cirúrgico, ele é acolhido, é explicado, né, pela equipe de enfermagem todo esse trabalho, que ele vai fazer uma cirurgia no braço direito, né? E como é uma cirurgia no braço, a gente tem essa rotina, então, para garantir a segurança dele, Uhum. e a gente convida o paciente para fazer essa marcação. Uhum. Então, essa primeira marcação, Salvador, o paciente, se ele tiver com seu familiar, eles fazem Legal. essa marcação acompanhada da enfermagem, da Uhum. enfermeira. E Uhum. depois o médico faz uma marcação junto com o paciente, né? Então a gente tem duas Duas checagens, a do checagens. paciente e aí depois o cirurgião também Que faz legal. essa marcação. Tudo isso para a gente evitar, né, a chance de cometer um erro. Viram, pessoal? Então é normal, as pessoas vão pedir isso para vocês, não significa que está todo Sim. mundo atrapalhado. Não, é um Não, processo não. para garantir a segurança do procedimento de vocês aí, tá bom? Cassi, medicamentos, assim, o que é importante a gente falar sobre medicamentos para os pacientes, né? Se está tomando, se não está tomando, como é que eles devem, enfim, qual é a conduta, o que eles têm que fazer? Medicamento é sempre dizer que é o nosso calcanhar de Aquiles, né, Uhum, uhum, Salvador, porque é muito importante que o paciente fale para o seu cirurgião e para o anestesista todos os medicamentos que ele usa de forma uhum, contínua ou que ele vem utilizando. Isso porque pode ter algumas situações que esses medicamentos precisam ser suspensos, né, para não interferir lá na claro. cirurgia. Então, é importante que ele fale para o médico todos os pacientes e daí o médico vai avaliar. Olha, esse medicamento o senhor não precisa suspender, né, para fazer o procedimento cirúrgico,
mas talvez tenha alguns medicamentos que precisam ser suspensos, né? Que o paciente precisa parar aí por alguns dias para não ter um risco, por exemplo, de um sangramento durante o procedimento cirúrgico, né? Então, essa questão dos medicamentos é um ponto importante também, Salvador. Então, saibam todos os seus medicamentos e falem bem com o seu médico antes da cirurgia e avisem, né? Estou tomando isto, isso e isso, com as doses direitinho, para a gente poder fazer a programação adequada, né? Eu costumo colocar assim, né, Salvador? Eu que tenho vó ainda, tenho a oportunidade de ter uma avó, os nomes dos medicamentos que a minha avó usa tá no meu celular, né? Que legal. Porque se ela chega a internar, tá aqui, eu sei todos os medicamentos que ela utiliza. Então, os pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos, né, que todos os dias toma lá o seu medicamento para pressão, medicamento para diabetes, né, que ele tenha isso anotado, né, e traga junto com ele para o hospital. Então, a gente aqui que está no hospital precisa saber todos os medicamentos que o paciente utiliza. Cássia, alergia, isso é importante, porque assim, se eu sou alérgico, o que isso pode fazer diferença na minha cirurgia? Pode, né, Salvador? Pode interferir, sim, porque pode ter algum medicamento que o paciente é alérgico e que o anestesista vai fazer, né, durante a sua anestesia. Então, isso é um risco. Se o anestesista não sabe que o paciente é alérgico àquela medicação e faz aquela medicação, o paciente pode apresentar alguma complicação, né? Então, sinalizar isso, falar para a equipe, né, os medicamentos que o paciente é alérgico é super importante. E tem hoje na maioria das instituições, né, Salvador, o paciente que é alérgico, ele já recebe uma pulseirinha, né? Em geral, uma pulseirinha vermelha. Vermelha. Então, todo paciente que tem uma pulseirinha vermelha é um paciente que ele é alérgico. E isso faz com que toda a equipe fique atenta, né? E aí a gente, cada vez que vai fazer um medicamento, a gente acaba checando para ver se não é aquele medicamento que o paciente é alérgico. Né? Muito bom. Cássia, falamos de termo de consentimento, falamos de medicamento, falamos de marcar a lateralidade da cirurgia, enfim, falamos de checklist. O que tu acha assim, de mais importante que tu gostaria de ressaltar para os nossos pacientes em relação, seja no pré-cirurgia ou no pós-cirurgia? O que tu acha que é importante que as pessoas saibam? Eu acho que tem coisas bem importantes em todos esses momentos, né, Salvador? Eu acho que no momento em que o paciente está sendo preparado para fazer a cirurgia, ainda em casa, né, conversando com o seu cirurgião, que ele realmente entenda o que ele vai fazer, que ele compreenda o que é aquela cirurgia, né? Então, isso é bem importante. Essa conversa com o cirurgião, quando ele chega no hospital, ele esclarecer todas as dúvidas que ele tem, ele e a sua família, para que eles não fiquem com dúvidas, né? Então, isso é muito importante, essa comunicação que o paciente e a sua família devem ter com a equipe do hospital, com os médicos, né, o cirurgião, o anestesista, com a equipe de enfermagem. Então, essa comunicação é muito importante. Quando o paciente sai, quando esse paciente acorda, né, lá na sala de recuperação, é importante que ele verbalize também, que ele se comunique, né, que ele fale como ele está se sentindo. Mas eu queria reforçar a questão do pós-operatório também, né, Salvador? Então, é importante. Hoje em dia, a gente sabe que muitos procedimentos o paciente fica muito pouco tempo internado, né? Às vezes faz uma cirurgia de vesícula, eu mesma fiz uma cirurgia de vesícula, em menos de um dia eu estava em casa, né? Então, a gente tem que estar atento nos primeiros dias de pós-operatório, né? Para ver se a gente está bem, se a gente não está sentindo nada de diferente. E qualquer situação diferente do normal, daquilo que foi explicado pelo cirurgião que seria esperado no pós-operatório, que a gente procure, né? O serviço do hospital, o próprio médico, para não ficar com nenhuma dúvida, né? E não ter, né, minimizar a chance de ter qualquer complicação. Então, a gente não pode imaginar que o checklist da cirurgia segura e que essa preocupação que a gente tem, ela se encerra quando o paciente sai do centro cirúrgico. Pensar em segurança cirúrgica é tudo isso, né? É o preparo desse paciente, é todo o tempo que esse paciente fica no hospital para o procedimento, mas a gente não pode esquecer que tem um tempinho lá depois que ele está em casa, que a gente também tem que ter uma atenção especial. Tem que ficar de olho, com certeza.
Cassi, quanta dica boa aí. Eu te agradeço demais a tua participação. Acho que os nossos ouvintes vão gostar de te ouvir aí. Eu quero que tu divulgue bastante aí, né? Ernesto Dornelles também. Pô. Vocês têm um A perfil gente tem, sim. tem um monte de paciente cirúrgico aí, é bom porque aí tu já está aí gravado, é só eles acessarem o nosso Com episódio de hoje do certeza. podcast, né? E já Com está aí toda a certeza. orientação aí, e mais da responsável pela segurança deles aí. Então, quer dizer, tá assinado aí. Mas não fica só nisso, tu sabe, né? A gente circula bastante no Brasil inteiro aí, tem bastante gente que vai adorar receber essas tuas dicas aí. Te Que agradecer bom. demais. Muito, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. E vamos fazer outros episódios junto. Vamos sim, eu que agradeço muito, Salvador. É sempre bom conversar contigo e chegar nos pacientes, né? Eu acho que a gente cada vez mais tem que dispor desse tempo, né? De conversar, de orientar, de explicar e fazer com que cada vez mais o paciente ele participe da sua assistência, né? Ele tem que estar junto, ele tem que opinar, ele tem que aceitar ou não aceitar, né? Se for a sua vontade, né? Então, o paciente tem que participar do seu cuidado. Maravilha. Pessoal, então estamos encerrando o episódio de hoje. Recebemos a minha amiga, a enfermeira Cassiana Prates, responsável pela gerência de risco e a segurança dos pacientes no Hospital Ernesto Dornelles, e nos trouxe hoje, no nosso episódio do podcast da Rádio Safety for Me, dicas importantíssimas para você ter uma cirurgia segura. Um grande abraço a todos e vejo vocês no nosso próximo episódio. Até mais.